Você acha que as grandes decisões do mundo são tomadas por líderes eleitos e governos? E se eu te dissesse que há um grupo de famílias secretas que operam nas sombras e controlam o destino global? O que você está prestes a descobrir pode mudar a sua visão sobre o poder e o controle. Prepare-se para desmascarar o verdadeiro poder por trás do palco mundial. O poder das dinastias secretas que, supostamente, manipulam e controlam o mundo a partir das sombras. Vamos mergulhar na história, nas teorias e nas evidências que apontam para o domínio de famílias ocultas e como elas moldam a política, a economia e os eventos globais. Prepare-se para uma jornada que pode desafiar tudo o que você pensa sobre o poder global. Família Rothschild iniciou sua ascensão no século XVIII com Mayer Angel Rothschild, que estabeleceu uma rede de bancos em várias cidades europeias. Com um controle financeiro que se expandiu globalmente, os Rothschild são frequentemente citados como um dos maiores exemplos de poder oculto. Seus investimentos em guerras, bancos centrais e governos ao redor do mundo alimentam teorias sobre seu domínio global. Família Rockefeller. A fortuna dos Rockefellers começou com John D. Rockefeller e a Standard Oil. Ao longo do tempo, a família se envolveu em diversas áreas, desde petróleo até filantropia. A Fundação Rockefeller, por exemplo, é acusada de influenciar políticas públicas e educacionais para favorecer seus interesses e manter o controle sobre questões globais. Outras famílias, além dos Rothschilds e Rockefellers, outras dinastias como os duques de Westminster e os Saud também são mencionadas em teorias sobre controle global. Essas famílias acumulam riquezas através de diversas indústrias e têm redes de influência que se estendem por governos e corporações. Criação e influência de instituições. Essas famílias frequentemente fundam instituições e organizações que, à primeira vista, parecem benignas. No entanto, a verdade é que essas instituições podem servir para moldar políticas e práticas que beneficiam seus interesses. Exemplos incluem o CFR, Council on Foreign Relations, e a Trilateral Commission. Lobby e políticas públicas. Através de doações de campanha e lobby, essas dinastias influenciam as políticas e decisões dos governos. Documentos e investigações revelam como grandes doadores podem exercer influência sobre legislações e regulamentos que afetam a economia e a política internacional. Controle da mídia. Outro mecanismo de controle é a posse e o domínio sobre grandes conglomerados de mídia. As famílias secretas utilizam a mídia para manipular a opinião pública, esconder informações e direcionar narrativas que atendem a seus interesses. Rede de relacionamentos. Essas dinastias frequentemente estabelecem alianças com outros líderes poderosos em setores-chave, como finanças, política e mídia. Essas conexões garantem que suas agendas sejam priorizadas e que seus interesses sejam protegidos. Manipulação econômica. Existem alegações de que essas famílias manipulam mercados financeiros e crises econômicas para obter lucros e consolidar seu poder. Eventos como a Grande Depressão e a crise financeira de 2008 são frequentemente citados como exemplos de como a manipulação econômica pode beneficiar os poderosos. Influência em conflitos internacionais. Teorias sugerem que essas famílias têm um papel oculto em promover ou até mesmo iniciar conflitos internacionais para desestabilizar regiões e criar oportunidades de investimento lucrativas. Manipulação da opinião pública. Além de controlar a mídia, essas famílias também investem em campanhas de marketing e manipulação da opinião pública para moldar as percepções e garantir que suas ações permaneçam encobertas. Infiltração em governos. Em vários países, as teorias sugerem que membros dessas dinastias têm laços estreitos com políticos e líderes de governo, influenciando decisões e políticas que afetam a população global. Documentos e relatórios. Há uma variedade de documentos desclassificados, como os papéis de Panamá e os Wikileaks, que revelam conexões entre essas famílias e atividades suspeitas. Esses documentos mostram padrões de investimento e influência que indicam um controle oculto. Testemunhos. Ex-membros de organizações secretas e funcionários de governos que passaram a denunciar atividades ilícitas oferecem testemunhos sobre a influência dessas dinastias. Entrevistas e depoimentos oferecem uma visão interna sobre como essas famílias operam. Crises financeiras e políticas. Analisar crises econômicas e eventos políticos históricos revela padrões que coincidem com os interesses dessas famílias.
A forma como essas crises são gerenciadas pode fornecer pistas sobre o envolvimento oculto. Conflitos internacionais. Estudar os interesses econômicos e políticos de longo prazo pode mostrar como as dinastias influenciam ou se beneficiam de conflitos internacionais. Estudos e artigos. Pesquisadores e jornalistas investigativos publicam estudos sobre a influência das dinastias secretas. Esses estudos frequentemente incluem análises de dados financeiros, políticas públicas e impactos sociais. Livros e documentários. Existem diversos livros e documentários que exploram as alegações e teorias sobre o controle das dinastias secretas, oferecendo uma visão mais detalhada e documentada sobre o assunto. A influência das famílias secretas sobre o mundo pode parecer uma teoria conspiratória para alguns, mas a análise cuidadosa das evidências e dos padrões históricos sugere que há algo de verdade nessa narrativa. Embora muitos detalhes ainda permaneçam obscuros, é claro que a dinâmica de poder global é complexa e frequentemente oculta aos olhos do público. Se você está fascinado por essas revelações e deseja explorar mais sobre como essas dinastias secretas podem estar manipulando o mundo, não perca o nosso próximo vídeo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela final para mergulhar ainda mais fundo em outras teorias intrigantes sobre o controle global e descubra mais segredos que o poder não quer que você conheça.